Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Silva. Hoje iremos estudar a matéria de demonologia. Bem-vindo à aula! Nesta aula, vamos explorar o fascinante campo da demonologia, que se concentra no estudo e na compreensão dos demônios. A demonologia é uma área que existe há séculos e está presente em muitas culturas e tradições religiosas em todo o mundo. O termo demônio geralmente se refere a entidades sobrenaturais que são consideradas malévolas, ligadas ao mal ou associadas ao diabo. Vamos mergulhar em algumas das principais características e crenças associadas à demonologia. Antes de começarmos, é importante ressaltar que a demonologia é um campo que engloba crenças religiosas e espirituais, e não possui validação científica. Portanto, abordaremos essa temática com o objetivo de fornecer informações culturais e históricas, e não como uma afirmação da existência real dos demônios. Vamos começar entendendo como os demônios são definidos em diferentes tradições. Na tradição cristã, por exemplo, os demônios são vistos como anjos caídos, que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Eles são considerados seres espirituais malignos, que tentam afastar as pessoas do caminho correto e causar danos. Outras culturas, como a judaica, islâmica e várias tradições pagãs, também têm suas próprias interpretações de demônios. Na demonologia judaica, por exemplo, há referências aos Shedim e Lilith, que são entidades demoníacas associadas à desordem e à sedução. Na tradição islâmica, os demônios são conhecidos como jins e são seres criados a partir do fogo. Ao longo da história, muitos estudiosos e teólogos se dedicaram ao estudo da demonologia. Um exemplo notável é o Dicionário Infernal, escrito por Jacques Collin de Plance no século XIX. Essa obra detalha muitos demônios e suas supostas hierarquias e características. Além disso, a demonologia também está associada à prática do exorcismo. O exorcismo é um ritual religioso realizado em várias tradições com o objetivo de expulsar os demônios de uma pessoa ou lugar. A crença no poder dos exorcismos tem sido uma parte importante de várias religiões, incluindo o cristianismo. É interessante observar que muitas das representações populares de demônios, como chifres, asas de morcego e tridentes, foram influenciadas pela arte e pela literatura ao longo dos séculos. Essas representações visuais ajudaram a criar uma imagem coletiva do que as pessoas imaginam quando pensam em demônios. Embora a demonologia seja um tópico intrigante, é essencial lembrar que o estudo dos demônios não se limita apenas à sua natureza maligna. Em algumas tradições espirituais, os demônios são considerados como forças que testam a força de vontade e a fé das pessoas, fornecendo oportunidades para o crescimento e o aprendizado. Em resumo, a demonologia é um campo complexo e multifacetado que explora as crenças, características e hierarquias associadas aos demônios em diferentes tradições religiosas e culturais. Espero que esta aula narrada tenha fornecido uma visão geral fascinante sobre esse assunto. Vamos explorar com mais detalhes o conceito de demônios na demonologia, destacando algumas das características e hierarquias associadas a essas entidades. Na demonologia, os demônios são frequentemente considerados como seres espirituais malignos que buscam prejudicar os seres humanos e interferir nas forças do bem. Eles são retratados como seres inteligentes, astutos e sedutores, capazes de influenciar e corromper aqueles que entram em contato com eles. Uma das figuras mais conhecidas na hierarquia demoníaca é o diabo, também chamado de Satanás ou Lúcifer. De acordo com várias tradições religiosas, o diabo é considerado o líder supremo dos demônios,
aquele que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Ele é retratado como um ser poderoso, sedutor e enganador, que busca desviar as pessoas do caminho da retidão. Além do diabo, a demonologia também descreve uma hierarquia complexa de demônios. O Dicionário Infernal de Colin de Plance, mencionado anteriormente, categoriza os demônios em várias ordens, cada uma com suas próprias funções e características distintas. Uma das ordens mais conhecidas é a dos demônios inferiores, que são considerados os mais próximos dos seres humanos e têm a tarefa de tentar e corromper a humanidade. Esses demônios são frequentemente retratados como responsáveis por influenciar os pensamentos negativos, alimentar desejos malignos e instigar ações prejudiciais. Em contraste, existem também os demônios superiores, que são considerados mais poderosos e ocupam posições mais elevadas na hierarquia demoníaca. Eles são retratados como governantes de regiões infernais específicas e são associados a funções como a disseminação de doenças, a manipulação dos elementos naturais e a tentativa de seduzir e corromper as pessoas mais poderosas. Outro aspecto interessante na demonologia é a crença de que os demônios podem possuir corpos humanos. A possessão demoníaca é considerada um fenômeno no qual um demônio toma controle de uma pessoa, afetando sua personalidade, comportamento e bem-estar físico e mental. Esse conceito tem sido explorado em várias tradições religiosas e também em obras de ficção e cinema. É importante destacar que, embora a demonologia seja um campo de estudo e crença em muitas tradições, não há consenso universal sobre a natureza e a existência real dos demônios. As interpretações e representações podem variar de acordo com as diferentes culturas, religiões e sistemas de crenças. Portanto, é fundamental abordar a demonologia com uma mente crítica e uma compreensão das diferentes perspectivas e tradições envolvidas. Essa área de estudo continua a fascinar e intrigar muitas pessoas ao longo da história, enriquecendo o imaginário coletivo e a exploração da natureza humana. Vou apresentar alguns exemplos de demônios que são frequentemente mencionados em estudos e textos sobre demonologia. Asmodeus, também conhecido como Ashedai, Asmodeus é considerado um demônio poderoso na tradição judaica e na demonologia cristã. Ele é associado à luxúria, sedução e desejo sexual descontrolado. Astaroth. Astaroth é descrito como um demônio feminino na demonologia. Ela é associada à sedução, à feitiçaria e à corrupção espiritual. Astaroth é retratada como uma figura astuta que tenta enganar e desviar as pessoas do caminho correto. Asharoth. Asharoth é um demônio associado à idolatria e ao culto falso. Ele é retratado como um demônio masculino com cabeça de pavão e está relacionado à sedução espiritual. Lilith. Lilith é mencionada principalmente na tradição judaica e é considerada um demônio feminino. Ela é descrita como a primeira esposa de Adão, que se recusou a obedecer a ele e foi expulsa do Éden. Lilith é associada à sedução, ao infanticídio e à violência contra crianças. Pazuzu. Pazuzu é um demônio da mitologia mesopotâmica que mais tarde foi incorporado à demonologia. Ele é frequentemente retratado como um demônio alado com rosto de leão, corpo de homem e cauda de escorpião. Pazuzu é considerado um demônio das tempestades e das doenças. Abaddon. Na tradição cristã e judaica, Abaddon é um demônio associado à destruição e à perdição. Ele é frequentemente descrito como o anjo do abismo ou o destruidor. Leviatã. Na tradição judaico-cristã, Leviatã é um demônio que está associado às águas profundas e aos mares turbulentos. Ele é retratado como uma criatura gigantesca,
muitas vezes com aspectos de serpente ou dragão, simbolizando a destruição e o caos. Mammon. Mammon é um demônio associado à ganância, riqueza material e avareza. Na tradição cristã, ele é frequentemente considerado o demônio do amor ao dinheiro e do materialismo excessivo. Belfegor. Na demonologia, Belfegor é frequentemente descrito como um demônio que incentiva a preguiça, a ociosidade e a busca por prazeres mundanos. Ele é retratado como um ser sedutor que engana as pessoas para que elas se entreguem a comportamentos irresponsáveis. Beelzebu. O nome Beelzebu, muitas vezes associado ao Senhor das Moscas, é mencionado em várias tradições religiosas. Ele é retratado como um dos demônios mais poderosos e está associado à perversão, blasfêmia e tentativas de corromper a fé. Azazel. Azazel é um demônio mencionado na tradição judaica e na demonologia cristã. Ele é retratado como um demônio sedutor que ensinou aos seres humanos técnicas de magia e feitiçaria. Azazel é frequentemente associado à corrupção e à tentação. Baal. Baal é um demônio que tem suas origens na antiga mitologia cananeia e foi incorporado à demonologia. Ele é frequentemente retratado como um demônio do fogo e da destruição. Baal é associado ao culto falso e à idolatria. Moloch. Moloch é um demônio mencionado em várias tradições religiosas antigas. Ele é frequentemente associado ao sacrifício humano e é descrito como um demônio devorador de crianças.